Incubate Pictures apresenta em parceria com a Post Carbon Institute Não há amanhã. Essa é a Terra, tal como era há 90 milhões de anos atrás. Geólogos chamam esse período de Cretáceo Tardio. Foi uma época de aquecimento global extremo, quando dinossauros ainda dominavam o planeta. Eles viviam suas vidas, seguros de seus lugares no topo da cadeia alimentar, sem noção das mudanças que aconteciam ao seu redor. Os continentes estavam se separando, abrindo enormes fendas na crosta terrestre. Elas se inundaram, transformando-se em mares. Algas sobreviveram ao calor extremo, envenenando a água. Elas morreram. E trilhões delas caíram no fundo das fendas. Os rios levaram sedimento para os mares, até que os restos orgânicos das algas foram enterrados. Com o aumento da pressão, aumentou também o calor, até que uma reação química transformou a matéria orgânica em combustíveis fósseis hidrocarbonitos, petróleo e gás natural. Um processo parecido aconteceu na Terra, o que produziu carvão mineral. A natureza levou 5 milhões de anos para criar os combustíveis fósseis que o mundo consome em um ano. O estilo de vida moderno é totalmente dependente dessa luz solar fossilizada, apesar de muita gente nem ter noção disso. Desde 1860, os geólogos descobriram mais de 2 trilhões de barris de petróleo. Desde então, o mundo já usou aproximadamente metade. Antes de poder extrair petróleo, você tem que descobri-lo. No começo era fácil achar e barato extrair. O primeiro campo de petróleo americano foi o Spindletop, descoberto em 1900. Muitos outros se seguiram. Os geólogos exploraram a América do Norte, acharam enormes depósitos de petróleo, gás natural e carvão mineral. Os Estados Unidos produziram mais petróleo do que qualquer país do mundo, fazendo com que se tornasse uma superpotência industrial. Uma vez que o poço começa a produzir petróleo, é só uma questão de tempo para que entre em declínio. Poços individuais têm níveis de produção diferentes. Quando se faz a média de muitos poços, o gráfico resultante parece com uma curva de Bell. Normalmente leva 40 anos depois do pico de descoberta para que um país chegue ao pico de produção. Depois disso, a queda é permanente. Nos anos 50, o geofísico da Shell, M. King Hubbert, previu que a produção de petróleo nos Estados Unidos ia atingir o pico em 1970, 40 anos depois do pico da descoberta de petróleo americano. Poucos acreditaram nele. Entretanto, em 1970, a produção americana teve seu pico e entrou em permanente declínio. Hubbert estava certo. Desse ponto em diante, os Estados Unidos iriam depender cada vez mais da importação de petróleo. Isso os fez vulneráveis a interrupções no fornecimento e contribuiu para o desastre econômico da crise do petróleo em 73 e 79. Nos anos 30 ocorreu a maior taxa de descobrimentos da história dos Estados Unidos. Apesar da tecnologia avançada, o declínio das descobertas de novos campos de petróleo tem sido implacável. As descobertas mais recentes, como a ANWR, poderiam no máximo prover petróleo para 17 meses. Mesmo o novo campo Jack 2, do Golfo do México, proveria apenas alguns meses da demanda doméstica. Apesar de grandes, nenhum desses campos se aproxima de satisfazer a necessidade energética americana. As provas já se acumulam de que a produção de petróleo está atingindo o pico ou está perto disso. No mundo, a descoberta de novos campos de petróleo atingiu o pico nos anos 60. Mais de 40 anos depois, o declínio da descoberta de novos campos parece infreável. 54 das 65 maiores nações produtoras de petróleo já atingiram seu pico de produção. O mesmo vai acontecer com os outros num futuro próximo.
O mundo precisará do equivalente a uma nova Arábia Saudita a cada 3 anos para compensar a queda da extração dos campos existentes hoje. Nos anos 60, 6 barris de petróleo eram descobertos para cada barril usado. 4 décadas depois, o mundo consome entre 3 e 6 barris para cada barril descoberto. Uma vez que se atinge o pico de produção, a demanda vai superar a oferta e o preço da gasolina vai flutuar sem controle, afetando bem mais do que o custo de encher o tanque do carro. As cidades modernas são dependentes de combustíveis fósseis. Até as estradas são feitas de asfalto, um produto do petróleo, assim como os telhados de muitas casas. Grandes áreas seriam inabitáveis, sem sistemas de calefação no inverno e ar-condicionado no verão. A expansão dos subúrbios incentiva as pessoas a dirigir muitos quilômetros para trabalhar, estudar ou comprar. As grandes cidades foram zoneadas com as partes residencial e a comercial distantes, forçando as pessoas a dirigir. Os subúrbios e muitas comunidades foram desenhadas sob o pressuposto de muito petróleo e energia. Os químicos derivados de combustíveis fósseis ou petroquímicos são essenciais na produção de incontáveis produtos. O sistema moderno de agricultura é fortemente dependente de combustíveis fósseis, como nossos hospitais, aviação, sistemas de distribuição de água e as Forças Armadas Americanas, que sozinhas consomem 140 milhões de barris de petróleo por ano. Combustíveis fósseis também são essenciais para a criação de plásticos e polímeros, ingredientes chaves em computadores, equipamentos de entretenimento e vestimenta. A economia global atualmente depende do crescimento infinito, o que demanda suprimento crescente de energia barata. Somos tão dependentes de petróleo e outros combustíveis fósseis que mesmo uma pequena interrupção no suprimento pode ter efeitos maciços em cada aspecto de nossas vidas. Energia. Energia é a habilidade de realizar trabalho. O americano médio hoje tem disponível a energia equivalente a 150 escravos trabalhando 24 horas por dia. Os materiais que estocam essa energia para o trabalho são chamados de combustíveis. Alguns combustíveis têm mais energia do que outros. Isso é chamado de densidade de energia. Desses combustíveis, o petróleo é o mais crítico. O mundo consome 30 bilhões de barris por ano, igual a 1,6 km cúbicos de petróleo, que contém a mesma energia gerada por 52 usinas nucleares trabalhando nos próximos 50 anos. Apesar do petróleo gerar apenas 1,6% da eletricidade nos Estados Unidos, ele movimenta 96% de todo o transporte. Em 2008, 2/3 do petróleo americano foi importado, a maior parte do Canadá, México, Arábia Saudita, Venezuela, Nigéria, Iraque e Angola. Vários fatores fazem o petróleo ser único. É denso em energia. Um barril de petróleo contém energia equivalente a quase 3 anos de trabalho humano. É líquido em temperatura ambiente, fácil de transportar e utilizável em pequenos motores. Para adquirir energia, você precisa usar energia. O truque é usar quantidades menores para achar e extrair quantidades maiores. Isso se chama na sigla em inglês EROEI, retorno de energia sobre energia investida. Fácil de extrair, o cru de boa qualidade era bombeado antes. Os petroleiros gastavam energia equivalente a 1 barril para extrair 100. O EROEI do petróleo era 100. Como o petróleo fácil de achar foi bombeado antes, a exploração foi para águas profundas, fazendo isso com o uso de quantidades de energia maiores. Geralmente, o óleo que achamos agora é pesado ou muito cru e caro para refinar. O EROEI do petróleo hoje em dia é baixo, apenas 10. Se você usa mais energia para conseguir combustível do que está contido nesse combustível, não vale a pena o esforço para consegui-lo. É possível converter uma fonte de combustível em outra. Toda vez que você faz isso, alguma energia contida no combustível original é perdida. Por exemplo, existe o petróleo não convencional, areias asfálticas e o óleo betuminoso.
Areias asfálticas encontram-se principalmente no Canadá. 2/3 do óleo betuminoso está nos Estados Unidos. Ambos combustíveis podem ser convertidos em petróleo sintético cru. No entanto, isso requer uma grande temperatura e água limpa, reduzindo o ROI, que varia de 5 até 1,5 apenas. Óleo betuminoso é um combustível especialmente ruim. Contém mais ou menos 1/3 da energia de uma caixa de cereal matinal. Carvão mineral existe em várias quantidades e gera quase metade da eletricidade do planeta. O mundo usa quase 3,23 km³ de carvão por ano. Mas a produção global de carvão deve atingir seu pico antes de 2040. A ideia de que os Estados Unidos têm séculos de carvão é enganadora, já que deixa de contar o crescimento da demanda e queda de qualidade. Muito do carvão de alta qualidade, o antracito, acabou, restando o carvão de menor qualidade, que é menos denso energeticamente. Problemas de produção aparecem na medida em que o carvão de superfície acaba e que mineiros têm de cavar mais fundo em áreas menos acessíveis. Muitos usam a remoção destruidora de topo de montanhas para chegar a depósitos de carvão, causando tragédias ambientais. O gás natural é geralmente achado junto com petróleo e carvão. A descoberta norte-americana de gás convencional teve seu pico em 1950 e a produção teve o pico nos anos 70. Seu gráfico de descobertas for avançado em 23 anos, o possível futuro do gás natural norte-americano é revelado. Recentes descobertas tornaram possível a extração de gás natural não convencional, como o gás de xisto, que pode ajudar a adiar o declínio do futuro. O gás natural não convencional é controverso, já que precisa de preços altos de energia para ser lucrativo. Mesmo com gás não convencional, pode haver o pico na produção global de gás natural em 2030. Grandes reservas de urânio para a fusão nuclear ainda existem. Para substituir os 10 terawatts que o mundo gera em combustíveis fósseis, seria necessário 10.000 usinas nucleares. Nessa taxa, as reservas de urânio conhecidas durariam apenas de 10 a 20 anos. Experiências com rápidos reatores regenerativos à base de plutônio na França e Japão têm sido fracassos caros. A fusão nuclear enfrenta obstáculos técnicos maciços. Então, há os renováveis. Energia eólica tem um EROI alto, mas intermitente. A hidrelétrica é confiável, mas a maioria dos rios no mundo desenvolvido já está barrada. Plantas geotérmicas convencionais usam fontes de calor que existem perto da superfície da Terra, mas ficam limitados a certas áreas. No sistema experimental EGS, 2 abrigos seriam furados a 9 km de profundidade. A água é bombardeada para baixo em um poço para ser aquecida nas fissuras. Depois sobe por outra, gerando energia. De acordo com um relatório recente do MIT, essa tecnologia pode suprir 10% da eletricidade em 2050. A energia das marés é restrita a áreas costeiras. A densidade de energia das ondas varia de região para região. Transportar energia gerada por marés para o continente seria um desafio. E ainda, o oceano salgado, corrosivo às turbinas. Biocombustíveis são combustíveis que são plantados. A madeira tem densidade energética pequena e cresce devagar. O mundo usa 4,8 km³ de madeira por ano. O biodiesel e etanol são feitos de cultivos de agricultura movida a petróleo. O lucro energético desses combustíveis é bem pequeno. Alguns políticos querem transformar milho em etanol. Usar etanol para suprir 1/10 do uso do petróleo projetado para 2020 iria ocupar 3% da área dos Estados Unidos. Para suprir 1/3, ocuparia 3 vezes a área atualmente usada para cultivar comida. Para suprir todo o consumo de petróleo em 2020, tomaria o dobro de terras que é usada para cultivar comida hoje em dia. Hidrogênio tem que ser extraído de gás natural, carvão ou água. Esse processo usa mais energia do que conseguimos extrair do hidrogênio. Isso faz com que uma economia baseada no hidrogênio seja improvável. Todos os painéis fotovoltaicos do mundo geram a mesma eletricidade que apenas 2 usinas de energia de carvão. O equivalente entre 1 e 4 toneladas de carvão são usados para fabricar um único painel solar. Teríamos que cobrir 225 mil km² com painéis para saciar a demanda mundial atualmente.
Em 2007, havia apenas 6 km². Energia solar concentrada, ou térmicas solares, tem grande potencial, apesar de haver poucas em operação no momento. Elas também são limitadas a climas ensolarados e exigem grandes quantidades de eletricidade a serem transmitidas por longas distâncias. Todas as alternativas ao petróleo dependem de maquinário movido a petróleo ou requerem materiais como plásticos que são produzidos do petróleo. Quando considerar anúncios futuros de novos e extraordinários combustíveis ou invenções, pergunte: o anunciante tem um modelo comercial funcional da invenção? Qual a densidade energética? Pode ser armazenado ou facilmente distribuído? É confiável ou intermitente? Pode ganhar escala a nível nacional? Há algum desafio de engenharia escondido? Qual é o EROI? Quais são os impactos ambientais? Lembre que grandes números podem ser enganadores. Por exemplo, 1 bilhão de barris de petróleo satisfazem a demanda global por apenas 12 dias. A transição de combustíveis fósseis seria um desafio monumental. Em 2007, o carvão gera 48,5% da energia nos Estados Unidos, 21,6% vem de gás natural, 1,6% do petróleo, 19,4% é nuclear e 5,8% é hidrelétrica. Outras renováveis geram apenas 2,5%. É possível substituir um sistema baseado em combustíveis fósseis com uma colcha de retalhos de alternativas? Grandes avanços tecnológicos são necessários, assim como vontade política e cooperação, investimentos maciços, consenso internacional e retroalimentação de 45 trilhões de dólares na economia global, incluindo transporte, fábricas e sistemas de agricultura, assim como técnicos competentes para administrar a transição. Com tudo isso alcançado, o modo de vida atual continuaria? Crescimento. Essas bactérias vivem em uma garrafa. A população delas dobra a cada minuto. Às 11 há uma bactéria. Às 12 a garrafa está cheia. Está na metade às 11h59, deixando espaço para apenas mais uma duplicação. Essas bactérias percebem o perigo. Elas procuram por garrafas e acham 3. Elas acham que o problema está resolvido. Às 12 a primeira garrafa está cheia. Às 12h01 a segunda garrafa está cheia. E às 12h02 todas as garrafas estão cheias. Esse é o problema que enfrentamos devido à duplicação causada pelo crescimento exponencial. Quando a humanidade começou a usar carvão e petróleo como combustíveis, experimentou crescimento sem precedentes. Mesmo pequenas taxas de crescimento produzem grandes aumentos com o tempo. Com 1% de taxa de crescimento, uma economia vai dobrar em 70 anos. Com 2%, dobra em 35 anos. Com 10% de taxa de crescimento, uma economia dobra em apenas 7 anos. Se uma economia cresce a uma taxa média de 3%, ela dobra em 23 anos. Em cada duplicação, a demanda por energia e recursos vai exceder todas as outras duplicações prévias somadas. O sistema financeiro é construído sob o pressuposto do crescimento, que requer um crescente suprimento de energia para manter. Bancos emprestam dinheiro que eles não têm. Na verdade, criam dinheiro. Devedores usam o dinheiro que foi criado pelo empréstimo para melhorar seus negócios e pagar a dívida com juros, o que requer mais crescimento. Por essa criação do dinheiro em forma de débito, a maior parte do dinheiro no mundo representa um débito com juros a serem pagos. Sem a contínua e cada vez maior geração de devedores para produzir crescimento e, portanto, o pagamento desses débitos, a economia vai colapsar. Como um esquema em pirâmide, o sistema deve se expandir ou morrer. Parte pelo sistema de débito, os efeitos do crescimento econômico têm sido espetaculares. No PIB, barragens de rios, usos de água, fertilizantes, população urbana, consumo de papel, veículos a motor, comunicações e turismo. A população mundial cresceu até 7 bilhões e espera-se que passe de 9 bilhões em 2050.
Numa Terra plana e infinita, isso talvez não fosse um problema. Entretanto, como a Terra é redonda e finita, nós eventualmente vamos enfrentar o limite do crescimento. A expansão econômica resultou em aumento de óxido nitroso e metano atmosférico, destruição da camada de ozônio, aumento de grandes enchentes, danos aos ecossistemas oceânicos, incluindo excesso de nitrogênio, perda de florestas tropicais e deflorestamento, aumentos em terra cultivada e extinções de espécies. Se colocarmos um único grão de arroz no primeiro quadrado de um tabuleiro de xadrez, dobrar isso e colocar 2 grãos de arroz no segundo, dobrar de novo e colocar 4 no terceiro, dobrar de novo e colocar 8 no quarto, e continuar assim colocando em cada quadrado o dobro do número de grãos do quadrado anterior, chegaremos no quadrado final precisando um número astronômico de grãos. 9 quintilhões, 223 quadrilhões, 372 trilhões, 36 bilhões, 854 milhões, 775 mil grãos. Mais grãos do que a humanidade já cultivou nos últimos 10 mil anos. As economias modernas, como os grãos no tabuleiro de xadrez, dobram a cada poucas décadas. Em qual quadrado do tabuleiro nós estamos? Além de energia, a civilização demanda numerosos recursos essenciais: água limpa, solo, comida, florestas e muitos tipos de minerais e metais. O crescimento é limitado pelo recurso essencial em suprimento escasso. Um barril é feito de tábuas, e como a água que enche o barril, o crescimento só pode ir até a menor tábua, ou o recurso essencial mais limitado. Humanos atualmente utilizam 40% de toda a atividade de fotossíntese na Terra. Apesar de poder ser possível usar 80%, é improvável chegar a usar 160%. Comida. O suprimento global de comida se apoia fortemente em combustíveis fósseis. Antes da Primeira Guerra Mundial, toda a agricultura era orgânica. Depois da invenção de fertilizantes e pesticidas derivados de combustíveis fósseis, houve melhoras maciças para a produção de alimentos, permitindo o aumento da população humana. O uso de fertilizantes artificiais alimentou mais pessoas do que seria possível com a agricultura orgânica. Os combustíveis fósseis são necessários para o equipamento de cultivo, transporte, refrigeração, embalagem, plástico e no cozimento. A agricultura moderna usa terra para transformar combustíveis fósseis em comida e comida em pessoas. Quase 7 calorias de combustíveis fósseis são usadas para produzir 1 caloria de comida. Nos Estados Unidos, a comida viaja aproximadamente 2.400 quilômetros da fazenda ao consumidor. Além do declínio de combustível fóssil, há várias ameaças ao atual sistema de produção de alimentos. Energia barata, avanços tecnológicos e subsídios permitiram pesca industrial massificada. A pesca atingiu seu pico no final dos anos 80, forçando pescadores a se moverem para águas profundas. O despejo de nitrogênio por fertilizantes baseados em combustível fóssil envenena rios e mares, criando enormes zonas mortas. A essa taxa, toda a população de peixes está prevista para entrar em colapso em 2048. A chuva ácida das cidades e indústrias retiram do solo nutrientes vitais, como potássio, cálcio e magnésio. Outra ameaça é a falta de água. Muitas fazendas usam água bombeada de aquíferos subterrâneos para a irrigação. Os aquíferos precisam de milhares de anos para encher, mas podem secar em poucas décadas, como poços de petróleo. O enorme aquífero americano Ogallala está tão baixo que muitos fazendeiros têm que retornar a cultivos menos produtivos em terra seca. Além disso, o uso de irrigação e fertilizantes pode levar à salinização, o acúmulo de sal no solo. Essa é a maior causa de desertificação. Ainda há outra ameaça: a perda de solo superficial. 200 anos atrás,
havia 1,8 metros de solo de superfície nas pradarias americanas. Hoje, através do cultivo e práticas ruins, aproximadamente metade já se foi. A irrigação encoraja o crescimento do fungo de ferrugem como o UG99, que tem potencial de destruir 80% da colheita mundial de grãos. De acordo com Norman Borlaug, pai da Revolução Verde, a ferrugem tem imenso potencial para a destruição social e humana. O uso de biocombustíveis significa que menos terra estará disponível para a produção de alimentos. Qualquer área tem capacidade de carga finita. Esse é o número de animais ou pessoas que podem viver lá indefinidamente. Se uma espécie ultrapassar a capacidade de carga de uma área, ela irá morrer até que a população retorne a seus limites naturais. O mundo tem evitado essa redução pela descoberta de novas terras para cultivar, ou aumentado a produção, o que tem sido possível graças ao petróleo. Para continuar a crescer, mais recursos do que a Terra pode prover são necessários. Mas não há novos planetas disponíveis. Diante de todos esses desafios, a produção mundial de alimentos tem que dobrar até 2050 para alimentar a crescente população mundial. 1 bilhão de pessoas já são alimentadas ou passam fome. Haverá desafios para alimentar mais de 9 bilhões nos anos por vir, quando a produção mundial de petróleo e gás estiverem em declínio. O final feliz. A economia global cresce exponencialmente a 3% ao ano. Ao consumir crescentes quantidades de recursos não renováveis, minerais e metais, assim como recursos renováveis, como água, florestas, solos e peixes, mais rápido do que eles podem se recuperar. Mesmo com a taxa de crescimento de 1%, uma economia vai dobrar em 70 anos. O problema se intensifica por outros fatores. A globalização permite que pessoas de um continente comprem alimentos e comida feitos por outras em outro continente. As linhas de fornecimento são longas, restringindo ainda mais os limitados recursos de petróleo. Nós agora confiamos em países distantes para necessidades básicas. As cidades modernas são dependentes de combustíveis fósseis. Os sistemas bancários são baseados em dívida, forçando as pessoas em uma espiral de empréstimos e repagamentos, produzindo crescimento. Como nós podemos enfrentar esses problemas? Muitos acreditam que as crises podem ser prevenidas pela conservação, tecnologia, crescimento inteligente, reciclagem, carros elétricos ou híbridos, substituição ou pelo voto. A conservação vai economizar seu dinheiro, mas sozinha não vai salvar o planeta. Se apenas alguns cortarem o uso de gasolina, a demanda reduzida vai fazer cair os preços, permitindo que outros comprem por menos. Da mesma maneira, um motor mais eficiente, que use menos energia, vai paradoxalmente levar a um maior uso de energia. No século XIX, o economista inglês William Stanley Jevons percebeu que motores a vapor melhorados faziam o carvão ser uma fonte de combustível com melhor custo, o que levava ao uso de mais motores a vapor, o que aumentava o consumo total de carvão. O crescimento do uso vai consumir qualquer energia ou recurso economizado pela conservação. Muitos acreditam que os cientistas irão resolver esses problemas com uma nova tecnologia. Mas tecnologia não é energia. A tecnologia pode canalizar a energia para trabalhar, mas não pode substituí-la. Ela também consome recursos. Por exemplo, computadores são feitos com 10% da energia necessária para fazer um carro. Tecnologias mais avançadas podem piorar a situação, já que muitos requerem minerais raros, que também podem se aproximar dos limites. Por exemplo, 97% das terras raras do mundo são produzidas na China, a maior parte numa única mina no interior da Mongólia. Esses minerais são usados em conversores catalíticos, motores de avião, ímãs de alta eficiência e discos rígidos, baterias de carros híbridos, lasers, aparelhos de raio-x, abrigos de reatores nucleares, CDs, motores de veículos híbridos, lâmpadas econômicas, fibras óticas e telas planas. A China começou a considerar restringir a exportação desses minerais, enquanto a demanda voa.
E assim, o chamado crescimento sustentável, o crescimento inteligente, não irá ajudar, já que também usa metais e minerais não renováveis em quantidade cada vez maiores, incluindo as terras raras. Reciclar não vai resolver o problema, já que requer energia e o processo não é 100% eficiente. É possível apenas retomar uma fração do material reciclado, uma grande parte está perdida para sempre, é lixo. Os carros elétricos rodam com eletricidade, e como a maior parte da energia é gerada com os combustíveis fósseis, isso não é uma solução. Além disso, carros de todos os tipos consomem petróleo na sua produção. Cada pneu sozinho requer 7 galões de petróleo. Há perto de 800 milhões de carros no mundo em 2010. Pelas taxas atuais de crescimento, esse número vai chegar a 2 bilhões em 2025. É improvável que esse planeta possa suportar tantos veículos por tanto tempo, independentemente da fonte de energia. Muitos economistas acreditam que o livre mercado vai substituir uma fonte de energia por outra pela inovação tecnológica. Entretanto, os principais substitutos do petróleo enfrentam suas próprias taxas de declínio. A substituição também falha ao não levar em conta o tempo necessário para a sua preparação. O relatório Hirsch do Departamento de Energia americano estima que pelo menos 2 décadas seriam necessárias para preparar para os efeitos do pico do petróleo. Essas questões de escassez de energia, diminuição de recursos, perda de solo superficial e poluição são todos sintomas de um problema maior: crescimento. Enquanto nosso sistema financeiro demandar crescimento eterno, é improvável que aconteça uma reforma. Então, como vai ser o futuro? Os otimistas acreditam que o crescimento vai continuar para sempre, sem limites. Os pessimistas acham que nós estamos indo em direção a uma nova idade da pedra ou extinção. A verdade pode estar entre esses dois extremos. É possível que a sociedade recaia em um estado mais simples, em que o uso de energia é bem menor. Isso significaria uma vida mais difícil para a maioria. Mais trabalhos manuais, mais trabalho na terra e produção local de bens, comida e serviços. O que uma pessoa pode fazer para se preparar para um futuro desses? Espere uma diminuição no suplemento de comida e bens de locais distantes. Comece a caminhar ou andar de bicicleta. Se acostume a usar menos eletricidade. Saia das dívidas. Tente evitar bancos. Ao invés de fazer compras em grandes lojas varejistas, apoie negócios locais. Compre comida cultivada localmente em feiras de produtores. Ao invés de grama, considere uma horta para cultivar a sua própria comida. Aprenda a conservá-la. Considere o uso de moedas locais se a economia cessar de funcionar em grande escala. E desenvolva maior autossuficiência. Nenhum desses passos vai impedir o colapso, mas eles podem melhorar suas chances num futuro de pouca energia, em que nós teremos que ser mais independentes, como os nossos ancestrais foram um dia. Locução em português por Bruno Bartolete.